Esse é o Bom Dia Garibaldi, é o programa de notícias da Conexão FM, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo as principais informações para você iniciar o dia bem informado. Então fique conosco, simbora aí, gente. Mais informações para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo. E vamos direto para a nossa página no Facebook e também no Instagram, né, gente? Então siga aí o Face, o Insta da Conexão FM para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo e também, é claro, das promoções do comércio, né, de algumas lojas aí que são apoiadores culturais aqui da Conexão FM. Por exemplo, a Comercial Agrícola Safra, o Safra, como é conhecido, está com promoções até o fim da Copa, gente, em fogões e calefatores. Então aproveite aí para comprar com descontos incríveis, boas condições no pagamento e também, gente, na questão aí, umidade, inverno agora, né, para a gente deixar nossa casa quentinha, o Safra tem bons produtos aí para vocês conferirem, tá bem? A Comercial Agrícola Safra está localizada na Avenida Independência, em Garibaldi, bem próximo ao INSS, tá certo? Aproveite aí, podendo comprar ou à vista para ganhar um desconto ainda maior, ou podendo parcelar no cartão em algumas vezes, né? Para ficar leve para pagar por mês, tá bem? E também, gente, olha só, escolha das soberanas da FenaChamp 2027 vai ser nesse mês, dia 24 de julho, nos pavilhões da FenaChamp, R$ 60 cada ingresso. Você pode comprar através do número 3462-6779, tá bem? Ou direto na sede da SIC, aqui em Garibaldi. Gente, olha o que aconteceu na ponte Anita Garibaldi, em Santa Catarina, olha só. Aquela ponte famosa, né, que chegando em Laguna, no sul de Santa Catarina, a ponte Anita Garibaldi foi interditada na noite de quinta-feira, dia 9, para um reparo emergencial. Com 2,8 quilômetros de extensão ao longo da BR-101, a estrutura inaugurada em 2015 é considerada um dos principais cartões postais da cidade, em um marco da engenharia, por ser uma das maiores pontes estaiadas em curva do Brasil. Na sexta-feira, 10, o trânsito no sentido norte foi desviado pela marginal. Foi situação informada aí pela Polícia Rodoviária Federal. No sentido sul, uma das pistas permaneceria aberta até o início da tarde. A ponte também liga as cidades catarinenses localizadas no litoral do estado do Rio Grande do Sul, né? Dá essa ligação aí. A ponte tem 2,8 quilômetros de extensão e nesse dia aí, na sexta-feira, chegou a fazer 20 quilômetros de congestionamento. Você imagina, gente. Aí o que aconteceu aqui para dar uma aliviada? As autoridades liberaram parcialmente o tráfego com desvio pela via marginal, é a ponte das Cabeçudas, que operou temporariamente em mão dupla. Velocidade aí de 20 km por hora, mais ou menos, aí calcula a tranqueira que não ficou. Mas é isso, a gente vai ficar monitorando e vai informar vocês conforme for liberado totalmente essa condição da ponte Anita Garibaldi. Então, quem for viajar, saiba que você poderá enfrentar um trânsito complicadíssimo aí, né? Tá bem, gente? Não é fácil. 7 horas e 32 minutos. Gente, situações aqui atendidas pelos bombeiros voluntários de Garibaldi. Sábado pela manhã, por volta de 5 horas da madruga, né? De sábado, os bombeiros atenderam a um acidente de trânsito na rua Buarque de Macedo, no bairro Alfândega. Na chegada da equipe, havia uma colisão envolvendo um veículo de passeio, um veículo Mercedes e um poste, resultando em a pessoa ferida. O paciente foi encaminhado ao Hospital Beneficente São Pedro para avaliação médica. E depois, pouco tempo depois, por volta das 7h30 do mesmo dia, sábado, os bombeiros atenderam a um incêndio veicular na RSC 453, no quilômetro 73, na Rota do Sol, né, no perímetro Garibaldi. Na chegada da equipe, o carro já em chamas haviam sido contidas pelo proprietário do veículo que usou o extintor. Por isso que é bom, às vezes, né, o extintor não é mais obrigação, mas se tu tem ali, tu pode evitar um dano ainda pior, né? Então o proprietário do veículo conseguiu controlar as chamas. Os bombeiros chegaram para fazer aí o controle 100% das chamas e aí
né, liberar o veículo afinal. E, gente, falando em carro, em acidente, incêndio, proteja o seu veículo com a Star Garibaldi, porque aqui nós entendemos a sua correria. A Star Garibaldi está localizado na Avenida Independência, o escritório aqui em Garibaldi, bem do lado do Safra ou ali do lado do INSS. Para mais informações, anote o número do Star Proteção Veicular Total, 54 99109 3847, 99109 3847. A Star Proteção Veicular Total, pessoal, protege o seu carro, a sua moto, o seu caminhão, né, com preços incríveis. Vale a pena você fazer um orçamento e ver também as proteções que você vai estar adquirindo aí, as coberturas, tá bom? Gente, olha essa. Homem é preso em Carlos Barbosa e tem mandado de prisão preventiva em razão de prática de estupro de vulnerável. Policiais civis da Delegacia de Polícia de Barbosa, sob a supervisão do delegado Augusto Cavaleiro Neto, após várias diligências, prenderam na manhã de sábado um homem com as iniciais AS, de 49 anos, natural de Carlos Barbosa, o qual tinha mandado de prisão preventiva em razão da prática de estupro de vulnerável, fato ocorrido em Carlos Barbosa. O suspeito já tinha respondido por crime semelhante e ainda é investigado por crime de pornografia infantil, fatos investigados pela Polícia Civil de São Paulo. Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao presídio de Beito e está à disposição da Justiça para demais investigações. Olha só, né, pessoal? Então, mandado de prisão preventiva em razão da prática de estupro de vulnerável. O homem é preso em Carlos Barbosa. Agora eu trago para vocês um pouco mais... A morte de Oliver Drayson, de 3 anos, espancado pelo próprio pai, expôs uma vida de violência envolvendo no Rio Grande. O pastor, envolvendo o missionário, o nome correto é esse, o missionário, que espancou a criança porque ela não falou bom dia. Essas demais investigações vêm do Jornal da Band, que está matéria completa no nosso Facebook, página do Facebook e também do Instagram da Conexão FM. Acompanha aí, gente. No Rio Grande do Sul, a morte de um menino de 3 anos, agredido pelo pai dele, revelou o sofrimento de mais 4 irmãos que viviam isolados e com fome. Os pais, um casal de missionários, já tinham registros de violência em São Paulo e em Santa Catarina. A morte de Oliver Drayson, de 3 anos, espancado pelo próprio pai, expôs uma vida de violência sofrida por 5 crianças e as falhas de uma rede que as deveria proteger. Oliver era filho do americano Dundee Grayson, de 33 anos, e da japonesa Mayana Rogers, de 29. O casal de missionários está no Brasil há 9 anos. Segundo a polícia, eles têm registros de violência em pelo menos 3 estados. O primeiro em outubro de 2024, em Águas de Lindóia, interior paulista. O casal é acusado de maus tratos contra a filha, que na época tinha 7 anos. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o processo foi encaminhado para Palmitos, no interior catarinense, para onde a família se mudou. Por lá, os filhos do casal chegaram a ficar 4 meses em abrigos, por causa dos indícios de violência, mas voltaram para os pais. E em setembro do ano passado, outra mudança da família, aqui para o Rio Grande do Sul. Em Viamão, na Grande Porto Alegre, moravam nessa comunidade rural. Os vizinhos estranhavam o comportamento do missionário e percebiam as crianças sempre com fome. As crianças estavam comendo casquinha de árvore no chão, já passavam fome. A gente via só dentro do pátio as crianças assim, porque raramente ele deixava alguém chegar perto deles. Por telefone, falamos com um pastor que ajudava a família. Ele contou que as crianças eram escondidas pelo pai. Quando a gente chegava, ele isolava eles da gente. Segundo o Conselho Tutelar de Viamão, a primeira denúncia de violência foi feita em novembro de 2025. Ainda segundo o Conselho, os agentes foram à casa da família em fevereiro desse ano, 3 meses depois, e não constataram maus tratos. Outra visita foi agendada agora, para julho, mas antes disso, Oliver foi espancado e morto. Depois da prisão dos pais, 4 irmãos de Oliver de 1, 5, 7 e 9 anos foram levados para abrigos e passaram por exames. Foram encontradas diversas lesões nos corpos das crianças. 2 irmãs contaram que também eram agredidas pela mãe. Mayana foi presa preventivamente ontem
e hoje a prisão foi mantida em audiência de custódia. Segundo a defesa, ela também é vítima de violência. Junto com os filhos, ela era uma vítima de violência física, emocional e espiritual. Né? Ele se dizia um missionário, apesar de não ter nenhuma ligação formal com nenhuma igreja. A reportagem do Jornal da Band teve acesso a imagens de versículos colados num armário onde a família vivia. Um deles diz em inglês que, como a igreja se submete a Cristo, as mulheres devem se submeter aos maridos em tudo. Dandre Grayson está preso. Ele confessou que espancou o filho porque não gostou da resposta do menino a um bom dia. O Ministério Público pediu à Interpol colaboração para apurar possíveis crimes fora do Brasil. No Rio Aí, Grande do gente, Sul, a que morte vocês de um me dizem menino de referente a 3 isso? anos agredido É complicado, né? Muito pelo complicado. pai Agora dele cabe, então, as revelou o investigações sofrimento de mais 4 seguirem o irmãos seu rumo que viviam e, isolados e com fome. afinal, condenar Os pais, ou um não, casal de missionários, já tinham registros de é violência em São Paulo e em Santa esse Catarina. casal aí, né? Muito bem, gente, são nesse momento 7 horas e 40 minutos. Festa do Agricultor será realizada na comunidade de São Roque Figueira de Melo, dia 25 de julho, a tradicional Festa do Agricultor. O evento acontecerá no Salão da Comunidade de São Roque e tem como objetivo homenagear os produtores rurais, né, e reconhecendo, obviamente, a importância do trabalho desenvolvido no campo para o crescimento e a identidade do município. A programação inicia 8h30, com a procissão dos tratores, que partirá de Garibaldi em direção a São Roque Figueira de Melo. Às 9 horas será realizada a Feira de Máquinas e Insumos Agrícolas. Na sequência, às 10 horas, acontece a bênção dos tratores e em seguida a missa campal às 10h30. O almoço será servido ao meio-dia. No período da tarde, os participantes poderão acompanhar o sorteio de brindes e às 13 horas, a reunião dançante animada pela banda Le Farfalha a partir das 13h30. O cardápio do almoço será sopa de capelete, recheio, carneleça, carne de gado, porco e frango, maionese, saladas diversas, pão, cuca, vinho e sobremesa, sagu e creme. Então, sempre com bons cardápios, a gente sabe o quão tradicional é a cozinha da comunidade de São Roque, né? É sempre muito bom. Então, tá aí. Gente, 7h41, vem chegando a Gincana Municipal de Garibaldi e outras atrações no esporte. Tá? Dia 12 a 17 de outubro, Garibaldi sediará o Campeonato Municipal de Bocha, que será realizado na Associação dos Motoristas de Garibaldi. A competição reunirá em torno de 30 seleções internacionais na disputa da modalidade, consolidando o município como palco um dos principais eventos da modalidade no cenário mundial. O campeonato contará com disputas nas categorias dupla masculina, dupla feminina, dupla mista, trio de precisão masculino e trio de precisão feminino. E na sequência, 30 de outubro a 1 de novembro, nesse fim de semana, acontece a terceira gincana municipal, integrando a programação oficial dos 126 anos de Garibaldi. Durante 3 dias, equipes participarão de provas esportivas, culturais e recreativas e uma programação voltada à participação da comunidade. Mais do que uma competição, a gincana busca fortalecer o espírito de equipe, estimular a competitividade e promover a integração entre os participantes, valorizando o convívio social e o sentimento de pertencimento ao município. Isso aí quer dizer o quê? Orgulho de morar na nossa cidade, né? Orgulho de viver aqui é o que a gente gosta de falar e tem, né? Eu moro em Garibaldi e tenho orgulho de viver aqui. É isso aí. 7h43. Pessoal, falar do tempo um pouco, da condição do tempo. Olha só, o temporal com granizo deixa 400 afetados e provoca acidente com carreta em Eldorado do Sul. Um forte temporal acompanhado de chuva intensa, rajadas de vento e granizo atingiu Eldorado do Sul na manhã desse sábado, agora dia 11, esse fim de semana. A região do Parque Eldorado concentrou os maiores estragos. Segundo o balanço preliminar da Defesa Civil Municipal, pelo menos 100 casas foram destelhadas e cerca de 400 pessoas foram diretamente afetadas. Equipes seguiam nos bairros atingidos e o número de imóveis danificados ainda hoje pode ser maior. A força do vento arrancou telhados, destruiu estruturas e deixou um rastro de granizo pela cidade. Estabelecimentos comerciais também foram atingidos. Um mercado e uma cancha de bocha tiveram a cobertura arrancada.
em um sistema de placas solares, foi completamente destruído. Ainda teve um acidente na BR-290, o temporal causou inúmeros transtornos. Entre um deles, um caminhão cegonha acabou tendo que desviar do acidente, que os veículos pararam na rodovia, né, por conta da chuva forte temporal, a carreta vinha, acabou tendo que desviar e saiu de pista. Tem esse vídeo em nossas redes sociais aí, gente, acompanha, tá bem? São 7 horas e 45 minutos, trazendo informações aqui da região, hein? Pessoal, falamos de um caso de uma prisão em Carlos Barbosa, um estupro de vulnerável. Seguindo para Bento, a mesma coisa. O homem é preso acusado de abusar das próprias filhas. Pois é, a prisão ocorreu no sábado. Um homem de 62 anos, acusado de abusar das próprias filhas no bairro São Roque, em Bento. A ação foi realizada em conjunto com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município. O mandado de prisão preventiva foi enviado pela delegada Deise Salton Branque, após os elementos de prova apresentarem que o suspeito agredia reiteradamente e abusava sexualmente das duas filhas, de 9 e 13 anos. Após a prisão, o indivíduo foi apresentado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, posteriormente foi encaminhado ao Presídio Estadual de Bento. 62 anos, abusava das duas filhas, uma de 9 e uma de 13 anos de idade. Gente, 7 horas e 46 minutos. O que dizer, né, gente, de uma pessoa assim? Não é fácil, né? Ainda com notícias da segurança, um jovem de 21 anos foi preso por crime de direção perigosa em Garibaldi. A Brigada Militar prendeu, na tarde de sábado, um jovem de 21 anos por direção perigosa na rua Figueira de Melo, bairro Peterlongo, aqui em Garibaldi. O mesmo foi flagrado realizando manobras arriscadas e participando de um racha em via pública, colocando em risco a segurança dos pedestres. Durante a tentativa de fuga, o condutor colidiu contra um veículo estacionado, sendo abordado logo em seguida. Ele foi preso pelo crime de participação em competição não autorizada em via pública, atuado conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A motocicleta foi removida ao depósito credenciado, era uma CG. Pois bem, então, pessoal, olha só. E ainda, o problema dessas fugas aí, né, é que põe todo mundo em risco aí, né? Pedestres, veículos que estão aí às vezes estacionados ou até andando, essa colisão, isso tudo é risco para todo mundo, né? Vai fazer o quê? Se o cara de repente parava, era menos problema para ele, inclusive, né? 21 anos, o homem, esse foi preso. Sobre acidente de trânsito, um veículo com placas de Carlos Barbosa se envolveu em acidente na IRS 122 em Farroupilha. O acidente entre dois carros deixou 5 pessoas feridas no início da manhã de ontem. Né, por volta de 5h15 da manhã, a colisão ocorreu no quilômetro 61 da rodovia. Era um Astra de Carlos Barbosa e um Ford Focus com placas de Osasco, São Paulo. Conforme informações do comando rodoviário da Brigada, o Focus trafegava no sentido Caxias-Bento Gonçalves, quando o Astra, que seguia no sentido oposto, realizou uma manobra de retorno sobre a rodovia, invadindo a pista e ocasionando a colisão. No veículo de Carlos Barbosa estavam 5 pessoas que ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento no hospital. A condutora do Astra apresentava sinais de embriaguez e recebeu voz de prisão. Eita, aí complicado, né, gente? Que nem se diz, aí não é fácil defender, né, pessoal? Gente, 7 horas e 49 minutos, a gente ainda alerta que nesse caminho aí em direção à Farroupilha, né, está tendo obras. Passamos bastante essa informação semana passada, vou passar mais um pouco. Está tendo obras aí no trevo que dá acesso ao Barracão, né, obras aí já de duplicação da rodovia. Então, gente, o trânsito ali está lento, né, já tem máquinas trabalhando, enfim, desvios
no trevo ali, RSC Estamos no trevo de acesso ao barracão, 453 entre RSC Garibaldi e 453 entre Garibaldi Iniciaram as obras de e duplicação, Farroupilha, então o trânsito lento, qual nessa tem que segunda-feira ter iniciam as atenção, obras de duplicação tudo da para via. evitar O anúncio acidentes, foi tá bem? realizado em solenidade Dia de realizada na 7h50, Prefeitura de vamos Farroupilha, com a presença do de vice-governador música. do Estado, Gabriel Souza, E e do voltamos diretor-presidente rapidinho. da concessionária Aqui a gente vai CSG, passar Ricardo Pérez. De acordo com o cronograma divulgado, a primeira música intervenção será sempre nesse trevo voltada do ao rock barracão. no dia de hoje, A que é o partir Dia do momento Mundial que do houver Rock. esta E alteração de voltamos tráfego, Voltamos, 8 horas, 1 minuto, nossos apoiadores culturais, pessoal aí que ajuda a fazer aqui o Bom Dia Garibaldi, o programa de notícias da Conexão FM. Gente, de manhã cedinho, a gente sempre acompanhados aqui do nosso mate. Pessoal. E a ervateria Anita Garibaldi está com mais de 90 tipos de ervas para vocês fazerem o seu chimarrão, o seu mate, ficar o melhor possível, o mais delicioso. A ervateria Anita Garibaldi ainda conta com ervas a granel, aí tu pode fazer uma mistura e fazer um tipo de blend, né? Com mistura erva mais grossa, mais fina, tem ervas argentinas, ervas uruguaias, enfim, vai do teu gosto, né, gente? É assim. E todos os dias também chega grostoli fresquinho, feito pela família Brugali, que é excelente o grostoli do pessoal. E na sexta-feira de manhã, então, o programa se chega o torresmo. Sexta-feira, por volta de 9h30, 10 horas, chega o torresmo. Já tem fila esperando lá para comprar o melhor torresmo da região, aqui na ervateria Anita Garibaldi, localizada na Avenida Independência, em frente à Cooperativa Vinícola Garibaldi. Tá certo, gente? São 8 horas mais 2 minutos. Vamos junto aí nas principais notícias do momento. Gente, projeto na Câmara pode proibir atletas de fora do país na seleção brasileira. É isso mesmo, Daniela Esperon? O deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei que proíbe a seleção brasileira de convocar jogadores que atuem fora do país e também de ter um técnico estrangeiro à frente da equipe. A proposta foi protocolada nesta semana e, pelo texto, além disso, preparadores físicos e demais integrantes da comissão técnica devem ter nacionalidade brasileira. A justificativa é que é preciso fortalecer o futebol brasileiro e estimular investimentos nos clubes nacionais, além de dar mais valor aos treinadores brasileiros. Importante destacar que essa proposta de lei vale tanto para a seleção masculina quanto para a seleção feminina, além das categorias de base. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Obrigado, Daniela, pelas informações. O que você acha disso, hein, gente? O que você acha disso aí? Manda a sua opinião para a gente ver aqui. Ainda sobre o futebol, as semifinais da Copa do Mundo 2026 estão definidas. Argentina, Espanha, França e Inglaterra são as últimas seleções remanescentes do torneio. A Espanha enfrenta a França e a Argentina joga contra a Inglaterra. E apenas uma sairá com mais um troféu para a coleção na final do Mundial no próximo dia 19, domingo. A Espanha e França fazem um duelo 100% europeu, com um retrospecto recente na semifinal da Eurocopa 2024. A vitória na ocasião foi da espanhola, que se sagrou campeã do torneio. O lado francês, no entanto, busca sua terceira final consecutiva sob o comando do técnico. A Espanha se classificou em primeiro lugar do Grupo H, apesar de empate sem gols com Cabo Verde na estreia, pois venceu a Arábia Saudita e Uruguai. Na fase de 16avos da semifinal, derrotou a Austrália, nas oitavas Portugal e nas quartas a Bélgica. Pois bem, gente, aqui então ficou o seguinte, olha só. Amanhã, hoje é segunda-feira, amanhã terça, às 16 horas, França e Espanha. E na quarta-feira, às 16 horas, a Inglaterra versus a Argentina. Daria para dizer o seguinte, ó, só não vai levar troféu nas semifinais, mas é uma final. É um jogaço, sem dúvida nenhuma será um jogaço amanhã, Espanha e França. E tenho absoluta certeza que a Inglaterra e a Argentina será outro jogaço. A final vai ser consequência, né? Mas é isso aí. Serão jogos, olha, garanto para vocês que, claro que é um horário meio complicado, né? 16 horas da tarde, mas em alguns canais aí a gente vai poder assistir de novo, como no YouTube, por exemplo. 8 horas e 6 minutos. 8 e 6, gente. Carteira de liberdade condicional deixa de ser fornecida de forma física aqui no Rio Grande do Sul. A gente parte para outro assunto. Carteiras de liberdade condicional, a carteira azul,
fornecida pelo Conselho Penitenciário do Estado, não está mais sendo confeccionada de forma física. A medida ocorre por determinação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, tendo em vista que as informações já estão disponíveis de forma eletrônica. Com isso, as comarcas têm acesso a dados necessários. A medida unifica a decisão em âmbito estadual, somente estadual, em relação à orientação e encaminhamentos à rede de serviços, o que é realizado em parceria com o Escritório Social de Porto Alegre, a sede do Conselho Penitenciário, segue sendo o lado de referência. Além do atendimento presencial, demandas são atendidas também pelo WhatsApp. Então, se alguém quiser a carteira de liberdade condicional, a carteira azul, somente por maneira digital, maneira eletrônica. Tá bem? São 8 horas e 7 minutos, gente. Pessoal, veja essa. Autoridades da Bolívia prenderam um brasileiro suspeito de participar do roubo de 14 milhões de reais a uma aeronave pagadora no aeroporto de Caxias do Sul. Aquele assalto que aconteceu no aeroporto de Caxias do Sul, lembram? Em 2024, a Polícia Federal confirmou no sábado a detenção em ação de cooperação policial internacional e disse que as autoridades brasileiras vão adotar as providências para a transferência do homem ao Brasil, onde ele permanecerá à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Federal, as investigações indicam que o homem participou do planejamento e da execução do ataque à aeronave e contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira. O investigado encontrava-se foragido desde julho de 2025, detalhou a corporação. A ação contou com o apoio oficial de ligação da Polícia Federal em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e da Força Especial deles lá contra narcotráfico. Ok? Lembram o caso aqui em Caxias do Sul, ao aeroporto? Roubaram 14 milhões de reais que foram transportados via aérea de Curitiba, no Paraná, e o avião pousou aqui em Caxias do Sul e teve esse assalto aí. Na época, chamou muita atenção, não só por causa do valor, mas por conta da situação, né? Houve um tiroteio aí contra a polícia, tudo mais, né? E aí foi preso, então, na Bolívia, o cara. Gente, e tem ainda gente foragida aí, né? 8 horas e 10 minutos, pais são presos por morte de bebê de 2 meses no interior do nosso estado, Rio Grande do Sul. Veja que situação que chamou a atenção aí, hein? O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou os pais de um bebê de 2 meses pela morte da criança ocorrida 8 de maio na cidade de Criciúmal, na região noroeste do estado. A denúncia foi apresentada pelo promotor de justiça, que também recebeu a decretação da prisão preventiva do casal, ocorrida na última quinta-feira. Os denunciados respondem por homicídio qualificado contra outra menor de 14 anos, em razão da condição da vítima e do fato de serem seus pais, além do descumprimento do dever legal de proteção e cuidado. Ah, meu Deus, gente, aí fica aquela, o que está acontecendo com o pessoal, com o povo? Conforme a denúncia do Ministério Público, os pais teriam agido em conjunto e submetido o filho à intensa violência física, por meio de sucessivos golpes contundentes e vigorosos movimentos de aceleração e desaceleração corporal. É o típico chacoalhão, compatíveis com o mecanismo conhecido como síndrome do bebê sacudido. É o chacoalhão aquele, né? No mais, a criança devia estar com fome, coisa e tal, e estava chorando ou com dor, não sei. E aí os pais aí chacoalhando. Não, olha, é complicado, né, gente? Por isso que a justiça tem que entrar com toda a força nesse tipo de pais, né? E fazer valer a lei, né, gente? Essa é a grande verdade. Ainda nesse tipo de situação, aconteceu uma tentativa de sequestro de uma criança recém-nascida. E eu vou passar as informações para vocês. Desse fato, chamou muita atenção. O Fantástico repercutiu essa situação também. E eu passo para vocês agora aonde e como aconteceu. A mulher era, inclusive, atendente do SAMU.
torcida que precisava levar a menina para fazer exames, incluindo o teste do pezinho. A tia resolve esperar do lado de fora. 2 minutos depois, a técnica de enfermagem sai da sala. Repare na imagem. Ela carrega uma bolsa grande preta e entra no banheiro. Desconfiada, Daniela vai atrás. Ela vai pro banheiro. Eu já fico olhando aquela situação, vou, acompanho. Eu sinto que aquele negócio não tá certo. E ela já passa com a bolsinha, né? Quando eu vou entrar, ela já tá saindo da porta do banheiro. Já com outra roupa e já totalmente diferente. Assim, a touca, tava numa sapatilhinha bege e no vestido jeans. Às 13h45, o momento do flagrante. Daniela bloqueia a passagem da técnica de enfermagem. Quando eu puxo, a neném tá lá. Então eu questiono ela, né? O que tá acontecendo, se ela realmente trabalhava lá. Ela fala assim, mulher, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo com essa menina nessa bolsa? Não é nada disso que você tá pensando, que eu já tiro a neném e a gente já vai sair, né? Eu já tava pedindo socorro. As imagens impressionam e revelam que pode ser uma falha na segurança. Como uma funcionária de folga consegue colocar uma bebê na bolsa e quase passar pela porta da frente da maior maternidade do Piauí. Como é que eu ia chegar pra minha irmã e dizer, ô mulher, a gente não vai mais ver ela, a gente não sabe nem o que aconteceu com ela, né? Porque ela com certeza teria saído dali com toda a facilidade, né? Primeiro é lamentar o ocorrido. No entanto, vale ressaltar que o fato não se consumou, não houve falha na segurança. Nós temos muitas barreiras de segurança que vão desde leitores faciais, portas com controles e senhas e códigos e profissionais preparados para agir diante de situações dessa natureza. Esse quem fala, gente, é um dos responsáveis aí do hospital, né? Lá no hospital aí da maternidade Piauí. Não houve falha na segurança, entre aspas, né? Se a tia da criança não tivesse tido a intuição de parar a enfermeira que passou aí, a criança havia sido levada, sim, isso é fato. Eu trago essa notícia de tão longe, porque imagina quanto isso não acontece, não só no Brasil, como no mundo, rápido de crianças, né, recém-nascidas. Aí um detalhe a mais aí, a mãe da criança tinha 14 anos de idade. Gente, são 8 horas mais 14 minutos. Vamos com notícias aqui dos vales de recarga de gás do Povo, já estão disponíveis. Diego Brião, com você. O programa Gás do Povo disponibilizou nesta sexta-feira, dia 10, vales para a recarga do botijão de 13 quilos. As famílias beneficiadas pelo programa devem procurar uma revenda credenciada ao Gás do Povo e trocar o vale pela recarga. Tem direito ao Gás do Povo famílias com ao menos 2 pessoas. A renda familiar por pessoa deve ser de até meio salário mínimo, estar com as informações do Cadastro Único atualizadas nos últimos 24 meses e nenhuma pendência no CPF. Também são critérios obrigatórios para acesso ao programa. Os vales ficam disponíveis no aplicativo Meu Social Gás do Povo. No caso em que beneficiários não possuam acesso a celular e internet, o gás pode ser retirado com o cartão do Bolsa Família com chip ou cartão de débito da Caixa. Outra maneira de fazer a troca do vale pela recarga é informar o CPF do responsável familiar na maquininha azulzinha ou no aplicativo Azulzinha Aproxima. O app é utilizado pelas revendas credenciadas para validar o acesso ao Vale Gás. Em caso de dúvidas, o beneficiário pode entrar em contato com os canais da Caixa e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, incluindo o Disque Social pelo número 121. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Érica Brás e Diego Brião. Obrigado pelas informações. São 8h16, gente. Vamos com notícias da previsão do tempo. O ar frio provoca geadas pontuais aqui no Rio Grande do Sul, com informações Maria Clara Sasaki. A semana começa com um tempo firme na região sul do Brasil. A frente fria que provocou chuva acabou avançando para o sudeste e centro-oeste do país. E agora temos a atuação de uma massa de ar frio e seca, que acaba mantendo aí a condição para temperaturas bem baixas no comecinho do dia, amenas no período da tarde, sem nebulosidade e com a presença do sol. Entre segunda e terça-feira podemos ter geadas de fraca intensidade no norte do Rio Grande do Sul,
pontos mais altos de Santa Catarina, do Paraná, mas são geadas pontuais e fracas. E no decorrer da quarta-feira, essa massa de ar frio começa a perder intensidade e já não temos mais o potencial para a ocorrência de geadas. A partir de quinta-feira, novas áreas de instabilidade voltam a ganhar intensidade no Uruguai e acabam trazendo condições para chuvas também no Rio Grande do Sul, especialmente nas áreas de fronteira. Essa chuva vai ficar bem concentrada no estado do Rio Grande do Sul entre quinta, sexta-feira até sábado. Podemos ter essa chuva vindo com trovoadas, pontualmente com volumes elevados, pode atingir a região de Porto Alegre, mas é um sistema que não consegue avançar para outras regiões ou outros estados da região sul do Brasil. Essa chuva vai ficar concentrada no Rio Grande do Sul, enquanto que Santa Catarina, Paraná e outras regiões do Brasil terão elevação das temperaturas e tempo mais firme. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web. Beleza, obrigado pelas informações. Pessoal, dando um reforço aqui nas informações quanto à ponte Anita Garibaldi, que dá acesso à Laguna, Santa Catarina, ainda bloqueada. Agora um ouvinte nosso aqui, Adriano Valério, passou por lá e passou essas informações, passou uma foto inclusive. Então ainda bloqueada. Quem vai querer viajar ali, saiba que tem muito trânsito, super lento, né? A via marginal, que é a ponte das Cabeçudas, está com um sentido vai e vem, né? Mas uma velocidade super lenta, é 20 km por hora, a velocidade máxima que liberaram ali, né? Então está super lento e está um congestionamento enorme. Fica o alerta aí para quem for viajar, vá com tempo, tá certo? Gente, 8h19, vamos com música, intervalinho rapidinho, já voltamos. Lembrando, pessoal, que Dia Mundial do Rock, agora a gente está com o rock brasileiro aqui, Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei. Essa você sabe bem cantar, né, gente? Minutos, estamos de volta. Esse é o Bom Dia Garibaldi, é o programa de notícias da Conexão FM, de segunda a sexta-feira, das 6h35 até as 8h30, trazendo as principais informações para você iniciar o dia bem informado. Pessoal, as bets deixam rastro de dívidas e dependência. Com informações, Marco Aurélio. Conhecido no Ceará como Vitim, o cantor Vitor Custódio Gomes usou as redes sociais para desabafar sobre um problema silencioso, o vício em apostas. Um vício desgraçado, um vício que parece que não tem fim, não acaba. Eu acabei com a minha vida em apostas esportivas, apostas de cassino, essas coisas. Eu já teve um tempo que eu vendi todos os meus equipamentos, tudo de alta qualidade que eu tinha para trabalhar, e acabei vendendo o preço de banana para jogar, peguei a amizade que eu tinha, vou falar para vocês, satisfeito com a vida da pessoa. Apenas 23 anos de idade e morador de público do estado, ele virou há 5 anos com um transtorno e fez perder cerca de R$800. O caso desse cara, um problema que se torna cada vez maior no Brasil. A Confederação Nacional do Comércio estima que entre janeiro de 2023 e março de 2026, as betas retiraram R$143 bilhões do consumo varejo brasileiro e podem ter contribuído para colocar cerca de 270 mil famílias em situação de inadimplência severa. O médico Naldo Vaiala explica que o vício nas betas é uma doença. Enquanto você perde o dinheiro que te faz falta disso para coisas essenciais, como alimentação, a escola dos filhos, eles ficam milionários. Essa estratégia deles é perfeita, porque te vicia e você começa a perder e não consegue parar de jogar. E aí quando você está desistindo, eles te dão um estímulo, você ganha. Você fala, agora eu vou ganhar dinheiro de um monte. E vai perder o que você ganhou e muito mais. Isso é uma doença. Isso é uma doença como é uma doença, você ficar dependente de uma droga. O Dr. ainda faz um alerta. Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem sair do vício sem ajuda. Procure ajuda, procure buscar centros de atenção psicossocial. Há grupos e organizações não governamentais, como os jogadores anônimos e muitos outros, que você vai conviver com pessoas que têm o mesmo problema. E um ajuda o outro nesses momentos. Cai fora dessa, cai fora dessa. Mas para cair, você tem que primeiro entender que você está doente e que só assim você vai conseguir se livrar desse problema. O atendimento ocorre principalmente na intervenção psicossocial e frequência de profissionais especializados. O Tribunal de Contas deve mais de 50% dos profissionais confirmam não sentir tratamento para pessoas com tendência a apostas. Dados do Ministério da Saúde indicaram que no ano passado o SUS registrou mais de 6 mil atendimentos presenciais relacionados a jogos e apostas.
Mas a avaliação é de que a procura espontânea ainda é limitada, muitas vezes por vergonha, estigmatização ou dificuldade de reconhecer o problema. Na semana passada, foram publicadas as novas regras para a publicidade das bets, que entram em vigor no dia 17 de julho. Todas as propagandas de empresas autorizadas a operar no Brasil deverão exibir uma das seguintes mensagens. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. E Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. O modelo é semelhante ao usado em campanhas publicitárias de produtos como cigarros e bebidas alcoólicas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco. Obrigado, Marco Aurélio. Tem ainda dados, gente, aqui do Brasil, de que tem gente que acha que investir em bets é... Investir não, de que gastar em bets é investimento, né? Bem pelo contrário, né, gente? Investimento é quando tu vai ter retorno, certo? Por exemplo, bem um exemplo fácil assim, bota o dinheiro na poupança, é certo que tu vai ter o retorno, embora seja quase nada. Agora, apostas e esse meio de bets aí não é investimento, isso aí realmente é aposta, né? Pode ser que dá certo, tu tenha uma vitória, pode ser que tu perca tudo, que nem aconteceu com esse exemplo e tantos outros, né, gente? Então fica o alerta aí, beleza? Pessoal, 8 horas e 33 minutos e tem alguns influencers que eles ganham conforme o povo vai perdendo, né? Porque eles dão um código. É assim, ó, o influencer ele divulga aquela bet. A bet é divulgada e ele ganha um código. Então você agora acessa esse código e começa a apostar. Quem através desse código apostar e perder, quanto mais essa pessoa perder, mais o influencer vai ganhar. Tem gente que trabalha assim. Pois bem, né, gente? Fica o alerta aí. 8h33, chegamos ao fim do nosso programa Bom Dia Garibaldi. Agora vem a parte da manhã, com mais músicas, horóscopo e tudo de bom para você curtir aí. Quem quiser nos ouvir, é possível também através do streaming, tá? Pelo site da rádio, Conexão FM 87.5, e também pelo aplicativo, né? Que se você tem um Android, baixe o aplicativo, aí você ouve também a Conexão aonde for, independente do estado ou do planeta. Estiver na Lua pegando internet, ouça a Rádio Conexão também, é a sua melhor companhia. Gente, um grande abraço, fiquem todos com Deus, a gente se encontra. Você está sintonizado na Rádio Conexão FM, onde a música nunca para e a diversão é garantida. Fique com a gente.